Quando sua mãe morreu, Hitler se mudou para a capital de Viena. Lá tentou ingressar na Academia de Belas Artes, mas foi rejeitado 2 vezes. A rejeição afetou muito sua autoestima, pois ele esperava ser aceito facilmente. Os sucessivos fracassos de Hitler para iniciar sua carreira artística tiveram influência direta em seus preconceitos. Destacam-se relatos sobre sua misoginia, que é o nojo por mulheres, e na juventude de possuir uma sexualidade reprimida e perturbada. Quando Hitler recebeu a herança do pai, aos 24 anos, ele abandonou Viena e se mudou para Munique. Hitler odiava a Áustria, pois desprezava os Habsburgos e a diversidade étnica do império, mas também fugia do país por seus problemas com a lei. Em Munique, passou a viver das pinturas, até ser obrigado a resolver suas pendências com o serviço militar na Áustria, em 1914. Juventude de Adolf Hitler. Adolf Hitler nasceu na Áustria, no dia 20 de abril de 1889. Seus pais se chamavam Alois Hitler e Clara Pols. Seu pai era inspetor alfandegário e possuía uma boa condição financeira. Sua mãe era uma mulher que inicialmente havia sido contratada como criada de seu pai. Quando a segunda esposa de Alois morreu, ele e Clara começaram a se envolver, assim fazendo ela virar sua terceira esposa. Deste casamento nasceram 6 filhos, mas só 2 sobreviveram à infância. Os pais de Hitler faleceram quando ele ainda era adolescente, Alois em 1903 e Clara em 1907. A relação de Hitler com seu pai nunca foi boa, pois Hitler queria seguir a carreira de artista, mas seu pai desprezava essa profissão, querendo que seu filho seguisse a mesma carreira que ele. Quando seu pai morreu, Hitler abandonou os estudos e ficou em ociosidade parasítica, que é ficar sem fazer absolutamente nada. Primeira Guerra Mundial. Bom, em 1913, Hitler ganhou a quantia de seu pai falecido de 819 coroas e, na posse desse dinheiro, ele decidiu ir para Munique. Mas o seu real motivo era fugir do alistamento obrigatório do exército austríaco. Então, ele foi para a Academia de Artes de Munique, na Baviera, e após um ano, em 1914, a Primeira Guerra Mundial acabou alcançando ele. Para lhe mostrar o valor à sua pátria, ele decidiu se alistar no exército alemão. Então ele acabou entrando no 16º Batalhão de Reserva de Infantaria Alemã e após ali um período ele acabou entrando na guerra. Ali o único meio que ele conseguiu chegar foi a cabo e levou uma mensagem muito importante de um comando ao outro lado da guerra para o seu comando alemão, assim ganhando uma medalha ou uma cruz de ferro, que eles chamavam na época, de primeira classe por bravura e demonstrar o seu contrato ali, sua bravura com a sua pátria alemã, que agora ele havia se instalado, e outra medalha ou cruz de ferro, ele acabou ganhando também por bravura, só que por ter resistido a 2 bombas que acabou se explodindo. Uma granada, este aço de granada que acabou explodindo em 1916, que deixou ele temporariamente cego, e um ataque de gás mostarda em 1918. Com esses ataques, e com esses acontecimentos, ele ganhou 2 cruzes de ferro, uma de primeiro lugar de bravura, por conta das suas mensagens que ele havia transpassado para o outro lado da guerra, em nome da Alemanha, e o outro por sobreviver na guerra com 2 bombas explodindo do lado dele. Mas mesmo assim ele ainda continuava com ali a sua política narcisista e querendo liderar a Alemanha para deixar os alemães mais puros, ou seja, da raça dele. Ainda assim ele continuava narcisista. Bom, isso foi o Hitler na Primeira Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha enfrentou uma severa crise econômica e social, se tornando um ambiente propício para o surgimento do nazismo. Hitler aproveitou a fragilidade do país e sua capacidade de ganhar destaque no Partido dos Trabalhadores Alemães e, posteriormente, no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, conhecido como Partido Nazista. Hitler defendia ideologias nacionalistas, antissemitas e antimarxistas, culpando principalmente os judeus. Falava que deveriam ser exterminados, que a solução para a questão judaica era força bruta e desejando que Deus não tivesse piedade deles. Culpava também os sociais-democratas por problemas do país. Seu discurso de ódio e suas habilidades como propagandista o ajudaram a ganhar mais seguidores e a crescer politicamente junto com o seu partido. Em 1923, Hitler esteve envolvido no Putsch da cervejaria, uma tentativa fracassada de golpe na Baviera que resultou em sua prisão por 1 ano. Durante esse período,
ele escreveu Mein Kampf, Minha Luta, onde expôs sua ideologia nazista e seus planos para o futuro. A ascensão de Hitler e do nazismo na Alemanha foi marcada por sua aversão forte a certos povos e seu apelo às pessoas, principalmente em um período de instabilidade política e econômica. Essa combinação de fatores levou ao fortalecimento do Partido Nazista e à sua rápida expansão na sociedade alemã. Hitler como líder do nazismo. Mesmo antes de ser preso, Hitler havia convencido da ideia de seu papel como líder do nazismo e, além disso, conduziu o golpe na Baviera. Depois que ele saiu da prisão, assumiu a liderança do nazismo e tomou frente dos movimentos nacionalistas e de extrema-direita na Alemanha. Jan Kershaw fala que o primeiro discurso de Hitler após sair da cadeia contou com a presença de 3.000 pessoas e só não teve mais público porque mais de 2.000 pessoas foram proibidas de entrar, pois o local estava abarrotado. Esse acontecimento teve importância simbólica, pois comprovou o papel destacado de Hitler entre os movimentos de extrema-direita. A partir daí, Hitler procurou ampliar a popularidade do nazismo na Alemanha. Para isso, começou a desenvolver ações para divulgar as ideias nazistas entre diversos grupos da sociedade, tais como os médicos, juristas, professores, mulheres, estudantes e, claro, trabalhadores empobrecidos. Hitler conseguiu, então, amplificar o alcance do seu discurso nacionalista, antissemitista e radical. Nesse período de crescimento do partido, alguns nomes começaram a despontar como líderes no interior do nazismo, tais como Rudolf Hess. Nesse período de crescimento do partido, alguns nomes começaram a desapontar como líderes no interior do nazismo, tais como Rudolf Hess, Hermann Göring e Joseph Goebbels. O nazismo também começou a tornar-se popular entre classes como a de camponeses, e o crescimento do partido fez com que a saudação Heil Hitler, Salve Hitler em português, fosse popularizada. Hitler no poder. Mudou para a Alemanha em 1913 e serviu de destinação do exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Juntou-se ao Partido dos Alemães Trabalhadores, precursor do Partido Nazista, em 1919 e tornou-se líder em 1921. Em 1923, organizou o golpe de Estado em Munique, resultando no fracasso. O golpe resultou na prisão de Hitler. Quando foi solto da cadeia em 1924, Hitler ganhou o apoio popular pela Alemanha com sua forte oposição ao Tratado de Versalhes. A sua forte propaganda, ele frequentemente criticava o sistema capitalista e comunista como sendo partes de uma conspiração judia. Em 1933, o Partido Nazista tornou-se o maior partido eleito com seu líder Adolf Hitler, sendo apontado chanceler da Alemanha no dia 30 de janeiro do mesmo ano. Após novas eleições ganhas por sua coalizão, o parlamento aprovou a Lei Habitante de 1933, que começou o processo de transformar a República de Weimar na Alemanha nazista, uma ditadura de partido único, totalitário e autocrática de ideologia nacional-socialista. Hitler pregava a eliminação dos judeus da Alemanha e o estabelecimento de uma nova ordem para combater o que ele via como injustiças pós-Primeira Guerra Mundial, numa Europa dominada pelos britânicos e franceses. A instabilidade política e econômica, somada à insatisfação dos eleitores com sua aceitação econômica e nacional, beneficiou o Partido Nazista. Os judeus, durante a Segunda Guerra Mundial, conhecida como Holocausto, foi o genocídio sistemático de cerca de 6 milhões de judeus pelo regime nazista, liderado por Adolf Hitler. A perseguição começou com a discriminação e segregação, incluindo leis que excluíam os judeus da vida pública. Com a guerra, milhões foram confinados em guetos e, a partir de 1941, enviados para campos de concentração e extermínio. Além dos judeus, outros grupos como ciganos e pessoas com deficiências também foram alvos. O Holocausto terminou em 1945 com a derrota dos nazistas. Hitler na guerra. Adolf Hitler foi o líder da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Ele desempenhou um papel central na eclosão do conflito e nas tragédias que ocorreram naquele período.
Chegado ao poder, Hitler se tornou o líder da Alemanha em 1933 e rapidamente transformou o governo em uma ditadura. Ele acreditava que os alemães eram uma raça superior e queria expandir o território do país. Início da guerra. A guerra começou quando a Alemanha invadiu a Polônia em 1º de setembro de 1939. Isso levou a Grã-Bretanha e a França a declararem guerra à Alemanha. Táticas militares. Hitler usou uma estratégia chamada Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, que consistia em ataques rápidos e surpreendentes para conquistar territórios rapidamente. Com essa tática, a Alemanha conseguiu ocupar muitos países europeus, incluindo a França, em pouco tempo. Conquistas territoriais. Durante a guerra, a Alemanha ocupou grande parte da Europa, incluindo países como Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Baixos e parte da União Soviética. Sob a liderança de Hitler, a Segunda Guerra Mundial causou uma devastação enorme, com milhões de mortos e destruição em massa. Seu governo é amplamente condenado por suas políticas violentas e pelas atrocidades cometidas. Motivados por uma combinação de descontentamento com a liderança de Hitler e a situação desconhecida da Alemanha da Segunda Guerra Mundial. Klaus e seus conspiradores planejavam explodir uma bomba em uma reunião de alto nível que Hitler estava presidindo na sede de comando de Rastenburg, na Prússia Oriental. Klaus conseguiu colocar a bomba em uma maleta e deixou no local da reunião. No entanto, a maleta foi movida de perto de Hitler para o lado oposto da sala por um dos assistentes, o que acabou reduzindo o impacto da explosão. Embora a bomba tenha causado algumas lesões e danos, Hitler sobreviveu ao atentado com ferimentos leves. Após o fracassado a tentativa de assassinato, o regime nazista lançou uma repressão brutal contra os conspiradores e simpatizantes. Centenas de pessoas foram executadas ou presas e a conspiração falhou ao seu objetivo de derrubar o regime de Hitler. O atentado de 20 de julho é lembrado como um dos mais notáveis esforços internos para acabar com o regime nazista. E Klaus e outros conspiradores são frequentemente considerados heróis por sua coragem e tentativa de acabar com a tirania Hitler. Em 1945, pouco antes das 16 horas, o tiro mais importante da Segunda Guerra Mundial aconteceu. Mas quando seus capangas abriram precavidamente a porta do seu apartamento para dar uma olhada, Hitler jazia em um sofá, morto com um buraco do tamanho de uma moeda pequena na têmpora direita. Por sua face corria um fio de sangue que tinha formado no tapete uma poça de sangue. Uma das mãos do líder nazista descansava sobre seu joelho com a palma virada para cima e a outra pendia inerte. Junto ao pé direito de Hitler havia uma pistola Walther calibre 7,65mm, a sua com qual disparou contra si mesmo, e ao lado do pé esquerdo outra do mesmo modelo, mas de calibre 6,35mm, sem usar. Hitler vestia a túnica do seu uniforme, uma camisa branca com gravata preta e calças pretas. No mesmo sofá estava sentada também morta, envenenada com cianureto, sua esposa desde a véspera, Eva Braun, com as pernas encolhidas e os lábios apertados. O quarto tinha um intenso cheiro de pólvora. A notícia correu rapidamente pelo bunker da chancelaria. Der Chef ist tot. O chefe está morto. Nos primeiros 6 anos do regime nazista, de 1933 a 1939, o Holocausto não havia atingido seu auge em termos de extermínio em massa, mas foi a base para os acontecimentos posteriores. Em 1963, Hitler chegou ao poder, sendo nomeado chanceler. Nesta mesma época, começou a perseguição aos judeus. De 1939 a 1935, Hitler solidificou seu controle absoluto sobre a Alemanha. Nesse período, também foram estabelecidas as leis de Nuremberg, que estabeleceram a segregação racial, proibindo o casamento entre judeus e arianos, e os judeus tiveram retirado sua cidadania alemã. Em 1933, nos Jogos Olímpicos de Berlim, a Alemanha atenuou temporariamente as ações antissemitas, mas a perseguição continuava nos bastidores. Nesse ano também, a Alemanha remilitarizou a região da Renânia, violando o Tratado de Versalhes, a expansão agressiva do regime. De 1937 a 1938, ocorreu uma intensificação nas perseguições.
Em 1938, aconteceu a Noite dos Cristais, onde sinagogas, casas e negócios judeus foram destruídos e milhares de judeus foram enviados para campos de concentração. Também em 1938, a Áustria foi anexada à Alemanha. Em 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, iniciando a Segunda Guerra Mundial. A invasão marcou o começo de uma nova fase de repressão com o estabelecimento de guetos e a implementação das primeiras políticas de extermínio em massa nos territórios ocupados. Nos últimos anos do Holocausto, entre 1943 e 1945, a perseguição e o extermínio dos judeus e outros grupos perseguidos pelo regime nazista se intensificaram. Em 1943, revoltas como a do gueto de Varsóvia mostraram a resistência desesperada dos prisioneiros, mesmo diante de condições extremamente adversas. Nesse período, a Operação Reinhard estava em pleno andamento, com o objetivo de exterminar os judeus da Polônia, resultando na morte de centenas de milhares de pessoas em campos como Treblinka e Sobibor. Em 1944, a ocupação da Hungria pela Alemanha nazista levou à deportação de cerca de 440 mil judeus húngaros para Auschwitz, onde a maioria foi assassinada nas câmaras de gás. Auschwitz-Birkenau, o maior dos campos de extermínio, se tornou o epicentro da solução final. Ao mesmo tempo, o avanço dos aliados na Europa começou a pressionar o regime nazista, que tentou esconder as evidências dos genocídios, forçando prisioneiros a marchas da morte enquanto desmantelava os campos. No início de 1945, os exércitos aliados começaram a libertar os campos de concentração, revelando ao mundo as condições desumanas e os horrores do Holocausto. Auschwitz foi libertado em 27 de janeiro de 1945, um marco significativo na libertação dos prisioneiros. A rendição da Alemanha nazista em maio de 1945 marcou o fim oficial do Holocausto. Mas o impacto das atrocidades cometidas continuou a reverberar em julgamentos e na memória coletiva. Os últimos anos do Holocausto foram um período de mortes em massa e de tentativas desesperadas de esconder os crimes, mas também de libertação e de justiça. Os horrores descobertos nos campos contribuíram para a realização dos julgamentos de Nuremberg, onde muitos dos líderes nazistas foram condenados por crimes contra a humanidade.